trabalho, como um negócio, tá bom? Então, agora eu vou falar sobre essa jornada, tá? Então, existe a jornada do terapeuta consciente, tá? Como que começa? Lembra que eu falei lá no início que tem uma dinâmica muito comum dos terapeutas, que é a dinâmica do cuidador, do salvador? Então, geralmente vai começar lá atrás, na motivação. Motivação para se tornar um terapeuta. O que motivou você a escolher isso? Será que você tem consciência do que te motivou? Motivação infantil, porque geralmente é infantil. Talvez você ainda não consiga enxergar quando foi que você decidiu se tornar um terapeuta. Mas muito, muito, muito provavelmente foi na infância, tá? Então, começa aqui a motivação, aquilo que impulsiona você a se tornar um terapeuta. E começa de forma infantil, que é: eu quero salvar minha mãe, meu pai, quero mudar o passado, queria que as coisas fossem diferentes, quero cuidar das pessoas para que elas nunca mais passem por aquilo que eu passei, ou por aquilo que minha mãe passou, que o meu pai passou, que minha avó passou. Então, essa motivação que vem a partir de uma dor, tá? Uma coisa que não estava legal, que doeu para a criança, que foi difícil, que causou uma ruptura. Ela não conseguiu resolver aquilo. Aí toda aquela energia de tem uma coisa que eu não consigo resolver, ela direciona para agora eu vou resolver dessa outra forma. Então agora eu vou compensar isso, tá? Então ela começa com essa motivação infantil. Aí a motivação, ela tem a fantasia também. Fantasia. Fantasia, eu vou colocar do herói. Acontece a dor, acontece a ruptura, o problema familiar, a doença, e aí aquilo faz com que a criança crie essa fantasia de que ela vai salvar, de que ela vai mudar, de que ela vai cuidar. Eu coloquei do herói aqui, porque o herói é bem fácil de você perceber que é fantasia. O herói, ele é coisa de revista de quadrinhos. Herói é coisa de filme, tá? No mundo real a gente não vê o herói voando por aí, tá? Só que é assim muitas vezes que se cria essa fantasia na cabeça da pessoa. Eu vou ser aquele terapeuta que vai ajudar todo mundo, que não vai cobrar nada, eu quero muito salvar as pessoas. E aí aquela fase que a pessoa, ela começa a ser a pessoa chata, sabe? Aquele amigo seu, aquele parente que começou a estudar um assunto e aí ele quer que todo mundo estude também, ele quer que todo mundo saiba sobre traços de caráter, ele quer que todo mundo saiba sobre constelação familiar, ele quer terapeutizar todo mundo, ele quer analisar todo mundo. As pessoas às vezes não querem, mas ele está nessa fantasia de que ele vai salvar o mundo. Então aqui geralmente é quando a pessoa quer ajudar quem não quer ser ajudado. Quando ela começa a forçar um pouco a barra porque ela quer consertar todo mundo, tá? E aí, quando ela tá na fantasia, tudo bem, porque enquanto eu tô na fantasia, eu não tô na prática, né? Então, eu ainda não fui pro campo de ação, pro campo de batalha, ainda não fui lá atender alguém, cobrar um valor justo e atender de forma profissional. Eu só tô lá dando pitaco na vida da minha mãe, sabe? Eu não fui ainda como profissional para o campo de ação. Então, aqui eu não tenho medo, eu só tô fantasiando. Eu vou fazer esse curso, eu vou ajudar tal pessoa, eu vou consertar meu marido, eu vou isso, eu vou aquilo. E daí a fantasia vem também com a ideia de grandeza. Eu vou mudar todo mundo, até quem não quer ser ajudado eu vou mudar. E aqui tá tudo bem, né? Só que aí essa pessoa começa a ir pro real. Então, vou fazer um curso, já que eu quero ser terapeuta, né? Eu vou fazer um curso. Chegou a hora de eu começar a atender, de eu divulgar. E aí, quando chega a hora de ir pro campo de batalha mesmo, sair da fantasia, o que vem? O medo, tá? Lógico que vem o medo. Por quê? É uma criança, tá? É a criança tua que ainda tá com aquela sensação, aquele mundo emocional de eu não dou conta, isso é muito grande para mim, eu tenho medo, tá? Então,
Quando começa a ir para o real, começa a ter que atender, a ter que lidar com os clientes, começa a vir o medo. Tem que aparecer nas redes sociais, vem o medo, tá? Aí, o que acontece? Tem aqui uma possibilidade de cura, tá? Então, aqui pode ser o início da sua cura. Tá bom? Porque quando eu estava na fantasia, até então para mim estava tudo bem. Eu ia fazer o meu curso de formação, ia salvar todo mundo, consertar minha família, estava tudo certo. Quando vem o medo, eu percebo que tem alguma coisa errada. E aí, quando eu percebo que tem alguma coisa errada, é que tem uma possibilidade de eu curar essa criança, de eu curar toda essa dor e de eu curar esse passado. Então, existe uma possibilidade de eu, a partir desse medo, eu cair na real, perceber que tem alguma coisa errada e começar o meu processo de cura, tá? Só que, muitas vezes, aqui nesse caminho tem resistência, tá? Tá vendo que é bem inclinado? Então, às vezes, fica uma briga, tá? Uma parte tua quer buscar a tua cura, mas outra parte tua tem medo. Então, às vezes, você vai e volta. Ah, eu vou lá fazer aquele curso, vou fazer aquela terapia, vou começar a atender clientes. Aí vem o medo e você volta. O que é essa coisa que te puxa? São os seus emaranhamentos, é o lugar conhecido. Sabe aquilo que você já conhece? Aqui você já conhece. Aqui você está na criança ainda. A criança está naquele lugar de medo, de desconforto, só que ela encontrou um jeito de sobreviver ali. Então ela vai suportando. É ruim, mas é conhecido. É ruim, mas eu sei que eu aguento ficar aqui. Então, esse lugar conhecido, esses emaranhamentos familiares, a lealdade oculta, é uma força que vai puxando você para lá, para você não subir, não fazer essa virada e terminar a jornada do terapeuta, tá? Você fica aqui ainda nesse lugar. Então, aqui nós temos o terapeuta travado. Aí ele fica nessa briga e geralmente fica aqui dando voltas e voltas. Faz alguma coisa, começa uma estratégia de divulgação no Instagram. Aí vem o medo, ele volta, desiste e larga tudo. Aí ele vai lá e tenta outra estratégia. Aí vê que não dá certo, volta e desiste de tudo. Ah, agora eu vou fazer esse curso e vai, agora vai, agora vai. Aí vê que não consegue, volta e vai buscar outro curso. Então ele fica sempre emperrando, por isso que ele fica travado, fica no mesmo lugar, tá? Agora, se você conseguir sair disso e começar a tua cura de verdade, aqui você vai ter que lidar com a sua dor, com o seu medo, com a sua criança, com as suas fragilidades, você vai ter que buscar ajuda muitas vezes, tá? Você vai ter que abandonar aquele lugar conhecido. Então, aqui é desconhecido. Aqui você pode sentir medo do novo, tá? Então, você tem que ter coragem e força, porque tem uma força que está te puxando para trás. Você tem que fazer uma força contrária para subir. Então, aqui tem sim esforço, tá? Não caia nesse papinho de que é só você pensar que as coisas vão ser agradáveis e vão acontecer magicamente para você. Pelo menos aqui nesse meio do caminho tem esforço, porque você tem que fazer uma força contrária, tá bom? Aí você conseguiu lá dar o start na tua cura. Você tá fazendo terapia, tá fazendo curso, tá andando do jeito que é possível para você. Então, eu consigo fazer a minha divulgação com essa câmera ruim, mas eu vou lá e faço. Eu consigo fazer um atendimento que eu levo o cliente desse nível para esse nível, mas eu vou lá e faço e cobro justamente por isso. Ok, você faz de acordo com aquilo que é possível para você. E vai tomando consciência de que você tem que se curar. Você não está pronto. Você está em processo de cura. Aí você entra no adulto. Você começa a construir essa identidade do adulto. Então você ainda vai ter o medo. Tá? O medo ele continua existindo. Só que você já é adulto. Então você já tem força para
ir além, para você fazer mesmo com o medo. Você já se tornou maior do que o medo, ou do mesmo tamanho que o medo. Então você tem o medo, mas você vai com medo, porque você tem força, você é grande, você é adulto. Aí você começa a agir, vai para ação. Aqui você começa a ter clientes, você começa a ter resultados, você começa a fazer cursos e aplicar esses cursos, tá? E aí você já está trabalhando como terapeuta. E você vai sempre aprimorar. Aprimoramento. Aprimoramento, tá? Então, quando você chega nesse nível que você está caminhando, você está ajudando pessoas, você está melhorando a sua vida, e você está sempre melhorando, você está sempre se aprimorando, aí você chegou no nível do terapeuta consciente. Terapeuta consciente. Em busca da excelência, tá? Então não é um terapeuta que chegou num lugar e estagnou. Rumo à excelência. Você sempre vai buscar melhorar. Tá? E aí, você vai ficar sempre parado aqui? Não! Você vai voltar. Isso aqui é infinito. Você vai aprimorar, depois você vai ter coisas que você vai ter que curar dentro de você, outras questões. Aí você vai de novo lá agir, aprimorar, melhorar. Aí você vai lá e tem que curar de novo outras questões, outras situações da sua vida. Aí você aprende uma nova técnica, aplica aquilo e busca melhorar, aprimorar aquilo. E você vai entrar nesse ciclo. Só que aqui, quando você está nesse lugar, você é o terapeuta consciente, porque você sabe que sempre vai ter coisas para curar e você está em rumo à excelência, porque você sempre está buscando o seu aprimoramento, tá? Então, isso aqui não acaba, não acaba. Tá? Você tem que ter essa disposição. Por exemplo, eu nunca paro, sempre estou estudando. Tá? Agora, no início do ano, eu comecei uma especialização em psicologia corporal que dura 2 anos. Nos últimos 2 sábados, eu fiquei o dia inteiro em aula. Então, teve um sábado que eu fui no evento de psicologia analítica, evento presencial. No outro sábado, eu tive o sábado inteiro aula da especialização. E agora, domingo, eu também vou ficar o dia inteiro em formação para terapeuta de casal, entende? Então, eu tô sempre aqui, sempre aprimorando, não para. Além de uma formação extensa de 2 anos, de curso de constelação, de coisa que eu tô fazendo, final de semana, volta e meia tem um evento que eu vou lá e participo, tem uma formação que eu faço, tá? Então, você tem que ter essa disposição.